Carlos Alberto Sardenberg segue em seu período de férias. Nós vamos aproveitar esse espaço para falar a respeito dos gastos públicos obrigatórios. Ontem, nós falamos aqui no Jornal da CBN a respeito do orçamento para o ano que vem, que já foi enviado para o Congresso. É um orçamento bastante apertado, mais de 90% dos recursos comprometidos com gastos obrigatórios, como o pagamento de salários, pagamento de pensões. Para tentar controlar os gastos públicos, para não apertar o teto de gastos, uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, pretende regulamentar a chamada regra de ouro. O que é a regra de ouro, né? É aquela norma que proíbe o governo de fazer dívida para pagar a despesa corrente, como salários, aposentadorias, outros custos aí da máquina pública. Para falar a respeito desta PEC, nós vamos conversar agora, o Chico Prado e eu, com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSD do Espírito Santo, que é relator da PEC dos gastos públicos. Deputado, bom dia, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Bom dia, Cássia, obrigado a vocês, um bom dia também a todos os ouvintes. Deputado, como que essa PEC pretende lidar com essa questão dos gastos públicos? Como mudar a maneira como o governo lida com estes gastos para que a gente não tenha, por exemplo, um comprometimento tão grande dos orçamentos com esses gastos que não podem deixar de ser feitos e, ao mesmo tempo, que a gente tenha alguma regulamentação que na prática funcione, né? Porque a gente estava falando agora há pouco da regra de ouro e a gente sabe que a regra de ouro, por exemplo, ela pode, entre aspas, ser quebrada a partir do momento em que o governo faz um pedido para o Congresso Nacional e normalmente é atendido. Então, como que vai funcionar essa PEC na prática? Bom, primeiro, vamos dar um passo atrás para entender o contexto. Uhum. Né? Tem dois grandes fatos aqui que a gente precisa entender antes de falar sobre os gastos obrigatórios. O primeiro é que o Brasil entrou há um tempo numa trajetória de endividamento crescente e muito rápido, que ainda não foi revertido. Então, nesse momento, a dívida brasileira só aumenta. E isso precisa ser combatido, senão, em pouquíssimo tempo, a gente só vai conseguir pagar a dívida. O outro fato é que a gente já tem uma carga tributária de 33% do PIB, e a sociedade não aceita mais aumentar a carga tributária. Né? Então, se você pega esses dois fatos, você precisa, de fato, reduzir os gastos obrigatórios, ou os gastos públicos, para conseguir, ao mesmo tempo, investir na sociedade, em infraestrutura, em política social e reverter a trajetória de endividamento do Brasil. O principal desafio nesse sentido são os gastos obrigatórios, que são esses gastos que o governo tem de fazer, independente da sua escolha, porque já está previsto por lei. E como vocês falaram ontem, 94% do orçamento para o ano que vem já é gasto obrigatório. De investimento só vão ser 19,4 bilhões de reais, é muito pouco. Uhum. E aí como é que essa PEC tenta resolver esse problema? Ela pega um indicador fiscal, que no caso é a regra de ouro, e diz o seguinte, se a regra de ouro for descumprida, uma série de gatilhos, uma série de dispositivos entrarão em vigor. Esses dispositivos basicamente são para você ou frear o crescimento dos gastos obrigatórios ou reduzi-lo. Né? Por exemplo, você pode suspender os repasses do FAT para o BNDES. Isso fica nos cofres do Tesouro e dão aí 5 a 7 bilhões a mais para o governo pagar suas despesas. Uma outra coisa também, que é um pouco polêmica, é a redução de jornada do servidor público com a adequação da remuneração. Esse é um dos mais poderosos que ajustam aí em cerca de 20, 30 bilhões de reais a menos em um ano. Então, basicamente, essa PEC, ela faz o seguinte, quando você ultrapassa esse indicador, que no caso é a regra de ouro, você suspende uma série de garantias que são basicamente os gastos obrigatórios e permite a redução desses gastos em um período emergencial. Porque aí você consegue liberar dinheiro público para, por exemplo, investimento. Deputado, então, resumindo, o governo se endivida para pagar despesas correntes e aí a correção disso, pela PEC 438, propõe que não
simplesmente se faça um pedido para que seja gerada uma nova dívida, e sim para que se corrija o problema. E aí o senhor mencionou aí uma questão que é, no mínimo, delicada: o executivo poder, a partir disso, reduzir salários de servidores por um ano com redução de jornada, e tem mais, né? Interromper pagamento de abono salarial, do PIS/PASEP no ano seguinte, exonerar servidores não estáveis e aumentar a contribuição previdenciária. Como é que o senhor acha que isso vai ser negociado com servidores públicos, por exemplo? Que tipo de resistência isso aqui pode encontrar lá adiante? Bom, assim, em primeiro lugar, Chico, eu acho que a gente tem que entender que aqueles dispositivos que estão na PEC, que são mais de 10, eles não entram em vigor todos de uma vez, né? Então o governo vai acionando os dispositivos e, à medida que ele vai precisando, aciona outros. Então, suspensão, por exemplo, do abono salarial ou da questão da jornada dos servidores, isso vão ser gradualmente ativados, à medida que o governo precisa. Agora, naturalmente, isso vai enfrentar resistência. Mas eu acho que o que a gente precisa entender é o seguinte: se nada for feito, como vocês já falaram ontem sobre o orçamento, o ano que vem são 19,4 bilhões de investimento. Se nada for feito, em 2021 vai ser zero. E país nenhum do mundo investe zero, entendeu? Não tem como. Senão a máquina pública para, os serviços públicos vão parar. E a gente também não pode simplesmente aumentar a dívida brasileira, porque ela já está em níveis muito elevados. Então o que a gente precisa é controlar os gastos obrigatórios. Então, controlando os gastos obrigatórios, num período emergencial aí de 2 a 3 anos, você consegue liberar espaço para, ao mesmo tempo que você inverte a trajetória da dívida, você aumenta os investimentos públicos. Todos aqueles dispositivos que estão na PEC, se você ativar eles todos de uma vez, o que é difícil de acontecer, mas se todos forem ativados, você tem um potencial aí de redução de cerca de 80 bilhões de reais nos gastos obrigatórios, liberando assim dinheiro para investimento público. Eu acho que é isso que a sociedade precisa entender. Antes da gente criar qualquer resistência, é entender qual é a consequência imediata disso. Agora, deputado, nós já temos alguns mecanismos, algumas normas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já tem esse tipo de gatilho, né? Então, quando se gasta acima de um valor X, você não pode, por exemplo, dar reajustes para servidores. Mas aí isso acaba sendo barrado lá no Supremo, esse tipo de gatilho. Qual que vai ser a diferença agora? O fato de ser uma PEC, de colocar isso na Constituição, vai fazer com que essa regulamentação seja, enfim, cumprida? Com certeza. Infelizmente, no Brasil, Cássia, quando as coisas não estão na Constituição, elas não acontecem. Esse é um dos problemas, por exemplo, da LRF. Ela é uma lei muito bem desenhada, com dispositivos muito bem feitos. Mas como a Constituição não dá à LRF todos os poderes possíveis, o Supremo barra coisas inúmeras vezes, a exemplo da questão da redução de jornada com adequação salarial, que aconteceu algumas semanas atrás. Então, colocando na Constituição, aí não tem discussão, é a Constituição que está dizendo. Agora, só lembrando uma coisa, assim, tudo isso são coisas emergenciais. A gente deve, na comissão especial, fazer um desenho um pouquinho diferente do que está aí na PEC, para que ela seja, de fato, uma questão emergencial, que funcione por 2 ou 3 anos, para liberar o orçamento público, mas que depois retorne tudo ao funcionamento comum. Ou seja, nós não vamos reduzir jornada para sempre, nós não vamos suspender nenhum tipo de pagamento para sempre. É uma questão emergencial, 2 a 3 anos no máximo, para que o governo consiga liberar espaço para o dinheiro público ser investido na sociedade. Deputado, a PEC, que é a 438, está na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e eu queria aproveitar para perguntar ao senhor sobre uma outra PEC, já que está na moda PEC paralela, não sei se essa aqui é o caso, mas ela também é do deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, e também tramita na CCJ. Me parece um pouco mais radical. Determina o descumprimento da regra de ouro por 3 anos consecutivos e possibilitando a demissão de servidores estáveis.
essa tramitação vai ser paralela mesmo? As duas PECs podem se encontrar em algum momento e virar uma só? Como é que é isso? Essa é a 423, né? Isso. Basicamente, a 438 era uma evolução da 423, né? Então, basicamente, elas tratam do mesmo assunto. A 423 tem alguns dispositivos mais poderosos fiscalmente, mas também mais polêmicos. Então já virou uma só, é isso? Não é que já virou uma só. É que a discussão é a mesma. Então, se passar a 438 na CCJ, a 423 ela se torna inócua. Então, toda a discussão sobre gastos obrigatórios será feita nessa que está hoje na CCJ, entendeu? Uhum. Então, se vão colocar mais dispositivos ou menos, isso tudo vai ser discutido na comissão especial da 438, que é essa que está em discussão hoje. Então a gente pode dizer que essa que o senhor relata, que a 438 está, digamos, na frente na tramitação. Tá na frente. Uhum. Tá na frente. Inclusive foi por isso que o Pedro Paulo protocolou depois da 438, porque eles perceberam algumas mudanças necessárias e fizeram uma nova PEC, né? Eu só queria ressaltar duas coisas aqui. Nós estamos falando em base assim, de dois grandes aspectos da política fiscal brasileira. E isso que a gente deve tentar introduzir na comissão especial. O primeiro deles é uma questão emergencial. O governo vai parar a partir do ano que vem se nada for feito. Não vai ter investimento. Por isso a gente precisa de um pacote de medidas emergenciais que durem aí 2, 3 anos para liberar espaço fiscal para investimento e para custeio. Isso é uma coisa, é o que está basicamente aí na PEC. Agora, uma outra coisa que a gente vai precisar lidar também nessa PEC é o seguinte: o teto de gastos que a gente tem, ele acaba em 2026, né? E não necessariamente ele resolve quando ele acaba. Então a gente está, inclusive, estudando o modelo sueco, que é um teto móvel, que dura para sempre, mas é um teto móvel que é adaptável às variações econômicas e etc. Então, tem uma questão de longo prazo que a gente também deve instituir quando acabar o teto. Ou seja, a gente vai colocar ali nas disposições transitórias que quando acabar o teto entra em vigor uma nova regra fiscal. Porque o Brasil está cheio de regra fiscal, tem regras de ouro, superávit primário, o teto e etc., mas elas estão muito pouco eficazes porque elas não têm gatilhos poderosos para serem ativados. Então a gente deve fazer esses dois movimentos, um emergencial e um a longo prazo, para estabilizar de uma vez por todas as políticas fiscais brasileiras. O senhor mencionou agora o teto de gastos que vai até 2026. Neste momento, mexer no teto fora de cogitação. Completamente fora de cogitação. O problema não está no teto, Cássia. O teto ele é só um indicativo. O problema está na trajetória de endividamento que a gente entrou. Se a gente não controlar as despesas públicas, os juros vão começar a subir de novo. Aí nós vamos estar estrangulados não só pelos gastos obrigatórios, mas também pelos juros das dívidas em breve. Uhum. Então a gente precisa controlar os gastos, não é por conta do teto. O teto ele é só um indicativo. E qual que é a expectativa do senhor para a tramitação dessa PEC, deputado? Como? Qual que é a expectativa do senhor para a tramitação dessa PEC? Em quanto tempo a gente deve ter essa avaliação? Olha, com certeza vai ser uma discussão muito profunda e muito difícil de se fazer, tá? Então eu não acredito que este ano a gente consegue aprovar essa PEC. Passando na CCJ, a gente vai precisar criar a comissão especial, formar ela e aí entrar num processo de discussão. Eu acredito que até estourando metade do ano que vem, isso deve ser aprovado, até porque se isso não for feito até metade do ano que vem, o governo vai entrar em paralisação já no fim do ano que vem. Então, isso precisa ser feito no máximo até metade do ano que vem. Mas de preferência, a minha preferência pessoal seria para esse ano, mas eu acho muito difícil acontecer. Deputado federal Felipe Rigoni, relator da PEC dos gastos públicos, falando conosco a respeito dessa proposta. Muito obrigada por ter conversado hoje conosco aqui no Jornal da CBN. Até uma próxima oportunidade, deputado. Obrigado a você, Cássio. Obrigado, Chico. Um abraço a todos. Bom dia, deputado. Deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. 7 horas.